Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para a música. Um olhar sem a banalização, sem o relativismo, sem achar que tudo é questão de gosto, que tudo é a mesma coisa. Um olhar sobre o verdadeiro papel e o verdadeiro poder até da música, a história da civilização, na realidade da vida humana. Qual é o papel da música? Qual é o poder da música no nosso dia a dia, inclusive? Então, para isso, nós vamos conversar nada mais, nada menos do que com um dos maiores nomes da música clássica brasileira e, inclusive, internacional, o Álvaro Siviero, que está aqui conosco, que esteve em Porto Alegre, inclusive, fazendo um recital no Bourbon Country, pianista brasileiro, nascido em São Paulo, já rodou o mundo se apresentando com grandes orquestras e levando a música clássica a muitos cantos. É formado em Física pela Universidade de São Paulo e especialista em educação multicultural. Tem muitas histórias e turnês pelo mundo todo disseminando a música e inclusive a cultura da música. Álvaro, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar aqui. Porto Alegre te acolheu bem? Olha, eu cheguei aqui num dia que estava uma temperatura muito elevada e eu percebi que o calor humano das pessoas aqui é até maior, então eu fui muito bem acolhido, sim. Aqui a gente chama de Forno Alegre. Forno Alegre. Dias que tu pegaste aí. Muito quente mesmo. Eu queria começar um pouco pelo começo, quer dizer, entendendo a tua jornada, assim, né? A tua jornada pessoal até, né? Do físico e do músico, né? Nos conta um pouco isso, vocação, destino, treinamento, esse teu entrelaçamento com a música, como se deu esse encontro, né? A ponto de te transformar, enfim, hoje num peregrino da música pelo Brasil e pelo mundo. É verdade, é uma questão assim, são vários assuntos que encontro aqui nessa tua colocação, Kleber, mas eu vejo assim, eu comecei a estudar piano muito cedo por influência da minha família. Hoje eu vejo a família, sempre foi assim, uma célula da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. E eu agradeço a minha família, os meus pais, de terem me colocado num ambiente muito sadio, né, em todos os sentidos, inclusive musicalmente. Então eu sempre fui exposto à música boa, à música de qualidade, à música, né? Não a ruídos, barulhos ou o que for, né? A música. Por conta disso eu comecei a estudar um instrumento, que foi o violão, minha irmã no piano, e depois eu passei para o piano, pouco tempo depois. E foi criando, eu posso dizer assim, uma afeição, uma identificação, porque eu percebia que quanto mais eu me dedicava ao piano, maior era a minha capacidade crítica, maior era o meu sentido de curiosidade, maior o meu foco, a minha disciplina. Eu fui criando na minha pessoa uma série de qualidades fruto do estudo do instrumento. Acabei o curso de piano na instituição conservatória. Aqui no Brasil, a instituição conservatória perdeu um pouquinho de força, né? Existe o conservatório de Paris, de Milão, de Viena, enfim. Aqui no Brasil, mas fiz o curso inteiro e, claro, como toda pessoa normal, me veio aquela ideia, músico morre de fome. Então, eu gosto muito de matemática e fiz o curso de física na Universidade de São Paulo, me graduei, trabalhei com física, com pesquisa, com ensino, fui para fora do Brasil também por conta da física, enfim. Mas, embora eu tivesse profissionalmente, não sei se eu posso dizer realizado, né, eu me sentia acomodado. As minhas contas estavam pagas, a minha perspectiva era aquela, o laboratório, a sala de aula, ótimo, eu gostava muito daquilo, né? Mas eu percebia que aquela picadinha daquela mosca, né, lá de anos atrás da música, ficava no meu coração. E foi uma coisa assim um pouco, posso dizer assim, não fui eu quem buscou a música, foi a música que me buscou. Por 3 vezes, porque quando eu comecei a estudar, depois eu tive uma outra oportunidade quando eu tinha 17 para 18 anos, de me dedicar profissionalmente, eu disse que não, porque estava me encaminhando à física.
E depois surgiu uma terceira oportunidade. Aí eu falei, bom, alguma coisa eu tenho que repensar. E foi aí que tomei a decisão de ir para o campo da música. Para mim, essa espera foi muito frutífera, porque existe uma diferença enorme entre paixão e amor. A paixão é muito oscilatória, altos e baixos, né? Você pode estar lá em cima e depois você está lá embaixo. O amor é estável. Então eu esperei essa paixão que eu tenho pela música se transformar em amor. E essa estabilidade, esse convencimento de que a música me transformou, a música de verdade, e pode transformar a vida de muitas pessoas, é o meu motor para a minha vida profissional hoje. E eu sou profissionalmente realizado e por isso como pessoa também, né? mais realizado, mais feliz. E existe uma conjunção entre física e música, né? Porque até mesmo em física... na tua descrição. As teorias de acústica, de cordas vibrantes, tubos sonoros, enfim. E quando eu estou tocando piano no palco, estranhamente, pela minha formação em física, eu me lembro de todas as fórmulas de, enfim, integrais e equações diferenciais para poder estudar essas abordagens harmônicas, enfim. Existe uma relação profunda mesmo. Né? A música é matemática. Daí até tu te transformar numa referência hoje, talvez tu não aceite isso, mas é uma referência nacional e até de um padrão internacional, né, do Brasil na área da música, como pianista também. Quem é que foram aí teus professores, tuas referências musicais que construíram essa jornada? Eu digo assim, pode ser um pouco forte que eu vou falar, mas eu não acredito que alguém ensine alguém. Eu não acredito em alguém ensinar. Eu acho que todo mundo aprende com todo mundo. E eu lembro que uma vez, em um curso de muito renome fora do Brasil, no norte da Itália, um professor me deu uma série de instruções sobre uma sonata de Beethoven, né, que eu tinha acabado de apresentar. E aquilo me deixou um pouquinho confuso, porque a minha leitura, não era exatamente aquela, não coincidia com essa autoridade no ensino. Aí eu fui a Viena imediatamente e fui interpretar a mesma sonata para um outro professor, que me deu uma versão oposta daquele professor que eu tinha acabado de apresentar no norte da Itália, né? Então o que eu fiz? Não fiquei nem com uma nem com a outra, eu fiquei com a minha misturando as duas. Muito bom. E eu acho que é isso que a vida pede hoje, né? A verdade da comunicação. A música é uma comunicação. E quando você está no palco, você tem que passar uma mensagem, um recado que seja teu, que seja pessoal. E isso eu procuro muito fazer, né? Com muita leitura, com muitas horas de estudo, com dedicação profissional, uma profissão. A música, para mim, não é só um diletantismo, né? Não é só um passatempo, é a minha profissão. Então, eu chego ao palco para comunicar algo. E a minha maior alegria, te digo, é quando essa música que eu trabalho, com a qual eu trabalho, ela consegue atingir as pessoas. E ela faz as pessoas se sentirem mais interiorizadas, mais enriquecidas, mais profundas na visão de vida, né? Porque eu, como artista, me sinto uma ponte entre esse mundo louco, estressado, caótico que a gente vive e a transcendência. No fundo, o que eu quero no palco é mostrar para as pessoas que a vida completa de uma pessoa não é a vida que a gente está aqui de ganhar dinheiro e de trabalhar e de reclamar porque tem trânsito. Não, a vida não é isso. A vida tem um outro lado e esse outro lado as pessoas não estão olhando. Então é esse outro lado, é esse outro olhar que eu pretendo buscar, primeiro para mim, para as pessoas que estão num concerto, para que elas possam ser mais felizes, né? Porque é isso que as pessoas querem, né? Serem Outro felizes. olhar, que é o nome do nosso programa. Exatamente. Tu já tem vários conceitos aí que eu queria explicar explorar um pouco mais contigo e descer um pouquinho mais em cada um deles. Sim. Um desde que tu falaste desde o começo, música de verdade, que não é barulho e tal. Eu tenho dúvida se as pessoas todas sabem diferenciar Álvaro, o que é música, o que é música clássica, erudita, o que é esse conceito hoje sedizente de música popular, se é isso mesmo. Estou misturando um pouco, mas para te ouvir. Se existe esse relativismo em relação à boa música, o que tu está chamando de barulho, pelo jeito. Eu queria te ouvir sobre isso, explicar um pouco para nós como é que se organiza esses conceitos. Entendi. É muito simples, é muito simples. Eu não vou me ater a adjetivos. Se é música clássica, música erudita, música popular, vamos esquecer isso. Vamos pensar no substantivo. Música. Música. Então, o que é música? É uma comunicação que
possui 3 componentes: melodia, harmonia e ritmo. É isso que compõe uma música. Possuir melodia, harmonia e ritmo. Então, se a melodia é fraca, se a harmonia é fraca e se o ritmo é fraco, a música é fraca. A música é pobre. Hoje, quando a gente liga um rádio, eu me deparo sempre, todos aqui, acho que estão me ouvindo, podem concordar comigo, com músicas que são pobres, fracas, musicalmente que é a melodia? fraca. A melodia é aquilo que você assobia. Por exemplo, parabéns a você. Tá. Tá? Quando você pensa no parabéns a você, você pensa naquela melodia. Tan, taran, tan, tan, tan. Isso é melodia. Tá. Agora, essa melodia, ela está apoiada em uma estrutura, que é o acompanhamento, vamos chamar assim. Isso os é acordes. harmonia. É a harmonia. Ah, perfeito. E o ritmo pode ser samba, pode ser pagode, pode Entendi. ser valsa, pode ser bolero, pode ser o que for. Né? O ritmo, ele acompanha, de um modo muito secundário, a força da música, que está na melodia e na harmonia. Para você compor uma harmonia e uma melodia bem interessantes, você precisa de um trabalho intelectual. E aí que entra a nossa capacitação humana. O homem, ele é um animal racional. Nós somos animais, mas nós somos animais racionais. E a gente se diferencia de tudo que está ao nosso redor, a gente se humaniza quando a gente investe precisamente naquilo que nos diferencia de todo o restante, ou seja, na racionalidade. E quando em música a gente fala em racionalidade, a gente fala em melodia e harmonia. Esses são os componentes intelectuais da música. Se a gente pega uma partitura de um grande compositor, a gente vê que é um trabalho intelectual incrível ali. Então veja, a melodia e a harmonia, ela mexem da cintura para cima. E o ritmo mexe da cintura para baixo. Porque a gente também é animal. Agora, claro, a música como arte, ela quer te elevar, ela quer te transcender, ela quer te puxar para cima. Então, quando você coloca uma melodia pobre e quando você coloca uma harmonia pobre e castiga forte no ritmo, o que você está querendo fazer? Animalizar. Só dançar. Incentivar glândula, incentivar hormônio, incentivar instinto. E como essa música, ela é uma música pobre, portanto, ela é uma música fraca, você precisa normalmente de algumas dançarinas, de preferência seminuas, para poder já dar vazão a esse apelo instintivo que faça com que comercialmente o produto tenha algum valor. Porque, musicalmente falando, ele não tem valor nenhum. É uma questão... um apelo quase pornográfico mesmo. É uma pornofonia. Bom, a gente está falando de um problema musical. Músicas que são musicalmente fracas. Eu nem entro num problema moral, certo, que também existe. Hoje em dia a gente vê que as letras... junto, né? Se você está jogando pro ritmo, empobrecendo a melodia e a harmonia, e você está querendo jogar luz aqui na parte instintiva, então aí a gente já está numa outra esfera, que para cair pro descambo moral... É um pequeno passo, que é o que a gente vê hoje. E desses 3 componentes, o mais fácil é o ritmo. Mas com certeza. E depois, assim, o ritmo, a previsibilidade é absurda. Você já sabe o que vai acontecer daqui a pouco. E não muda. E a capacidade imaginativa do homem, a memória, a imaginação, eles querem algo imprevisível, algo que te surpreenda, algo que te enriqueça, algo que quebre essa monotonia, que a música batistaca não tem. Dito isso, a gente entende todo o restante. Você falava da música clássica. O que significa o adjetivo clássico? O que é um clássico no cinema? Aquilo que perdura. Essas músicas, esses hits que aparecem, explodem e somem na semana seguinte, não são clássicos. Já cumpriram a sua finalidade, que era provocar o instintivo e ganhar dinheiro. E cansam muito fácil também. São chicletes, grudam. Né? Por quê? Porque o cérebro, ele se acostuma com o que é fácil, com o que é preguiçoso, com o que é emburrecedor. Né? Isso acontece. Então não é um clássico. Erudito, você usou esse termo também, vem da palavra latina. Erudito significa ex rude. Algo que é erudito é aquilo que te tirou a rudeza, é algo que te desembruteceu. Então a finalidade da música, vamos chamar de erudita, é te desembrutecer. Então, obviamente, essa música pornográfica, pornofônica,
ela não é erudita, porque ela te faz animalzinho, né? E basta ver, por exemplo, eu fico surpreso com a quantidade de toneladas de lixo que em alguns shows a gente recolhe. Pessoas que vão lá para pular, beber e muitos se drogarem. Quer dizer, a gente não está falando de desembrutecimento aí. E o que mais me entristece é ver que uma coisa tão sagrada e tão maravilhosa como a música está sendo utilizada como motor de perdição, de degradação humana. Porque você vê pessoas humanas, sendo transformadas em pequenos animaizinhos, tendo como instrumento dessa degradação o que é algo tão maravilhoso e sagrado como é a música. Agora você falava de música popular. O que é música popular? É a música do povo. Então, o que vai parametrizar e o que vai dizer qual é a música que o povo escuta, a música popular, é o nível educacional, é o nível cultural. Hoje você chega para uma pessoa e pergunta, Alexandre Magno viveu antes ou depois de Cristo? Não sabem dizer. Mas sabem dizer sim, e todo mundo dá palpite, se o namoradinho daquela atriz da novela não sei das quantas, deveria estar namorando com a fulaninha ou com a ciclaninha. A gente vê um empobrecimento educacional e cultural nas pessoas. Então, nesse exato momento, para pessoas pobres culturalmente, para pessoas fracas intelectualmente, qual que é a única informação com a qual ela se identifica? Acho que a resposta está dada, né? Tá dada. É por isso que em Viena, não estou querendo falar bem de Viena, mas em tantos países do mundo que viajo, eu tive a chance de tocar do México à África do Sul, de Viena, Buenos Aires, Nova York, o que for, né? A gente vê que existe o mesmo padrão. Então a gente está falando da pessoa humana, não estamos falando do Brasil, né? E isso que falo aqui vale para tudo e para todos, porque o homem, a natureza humana é a natureza humana. Um liquidificador é um liquidificador. Ah, mas eu quero jogar pedra ali dentro. Não, não faça isso, você amassa os garfos. Ah, mas é que eu quero porque eu sou livre. Então joga a pedra lá dentro e se amassa inteiro. E é interessante que toda vez que a gente faz uma escolha errada na vida, na próxima escolha, a gente é menos livre. Vai virando prisioneiro. E é isso que a gente vê para muitas pessoas, infelizmente. Pretensamente liberto, mas no fundo é um prisioneiro. Eu vejo muitos que se acham livres acabam na sarjeta, né? Drogados, prostituídos, livres do quê, né? Do quê? De tudo menos dos seus vícios, né? E por outro lado, eu já vi situações onde as pessoas se transformaram em concertos. Quando acabo, por acaso, as pessoas vêm conversar depois, é uma praxe, né? Trocar impressões. E várias pessoas, assim, emocionadas, algumas chorando, literalmente. Essa era outra coisa que eu ia te perguntar. Tu falaste várias vezes o papel da música em elevar as pessoas, em elevar... Nós estamos falando no sentido até do transcendente, do universo espiritual. A música tem essa função, tem esse poder, Álvaro, de tocar? Absoluto. Absoluto. Veja, das manifestações todas artísticas, pega a escultura, pega a pintura, a dança, a música é mais espiritual. É a mais imaterial. Encosta o teu dedo numa escultura, você pode, né? Numa pintura, não deve, mas existe uma materialidade. A música, ela, depois que ela foi fabricada, você não tem como encostar numa sinfonia. E pelo fato de ela ter essa espiritualidade, essa imaterialidade, o poder de persuasão, o poder de convencimento é muito maior, porque fala para a nossa parte racional, fala para a alma, que é o que diferencia o homem. Quando a gente fala assim, nossa, esse homem foi um grande líder, a gente está falando do quê? Do corpo dele? Que ele tem um bíceps maior? Ou que ele é mais alto? Ele é um grande líder, ele é mais gordo, então ele foi... Não, as qualidades de liderança e todas as qualidades que realmente valem a pena na vida, o amor, a amizade, o otimismo, a esperança, são qualidades espirituais, estão na alma humana, estão na racionalidade humana e não no corpo. Não no instinto, meramente fisiológico. Na parte que também nos pertence, né? E que a gente tem que saber cuidar. Cuidar bem do corpo, fazer atividade física. No fundo, trata-se de ter uma vida saudável, né? Mas entre a saúde do corpo e a saúde da alma, as pessoas, pela minha experiência que eu observei, que fizeram a opção de ter real saúde na alma, né? E também no corpo, né? Mas na alma em primeiro lugar, são pessoas mais felizes, são pessoas realizadas.
ao passo de pessoas que encontram na saúde e nas alegrias do corpo, em toda forma de prazer, etc., são pessoas que sentem aquele gosto de barbante na boca o dia inteiro, né? E estão com a afetividade totalmente trincada, né? O tal do vazio existencial, né? Vem daí. O vazio não está no corpo, o vazio está na alma, né? E aí outra coisa que tu disseste também que eu acho muito interessante, eu fui, e aí fala quem é pai, né, que é o meu caso, eu fui exposto à boa música, né? Como é que a gente educa, se é assim que pode se dizer, as crianças para a música, na medida em que elas estão expostas também a esses lixos, como tu disseste, principalmente elas? Eu penso fruto de muita leitura, reflexão. Eu não estou dando aqui opiniões só vagas e com ideias mal articuladas. Existe uma substância de conteúdo por detrás do que nós conversamos aqui agora, né? Uma conversa muito dura, muito honesta, muito franca, mas a própria palavra educação vem do latim, né? Educere, que é conduzir. Uma pessoa que está educando, ela está conduzindo. Ducere. Agora a pergunta que fica é, conduzindo para onde? Para onde? Esses pais, eles têm que fazer uma autocrítica. A crítica é muito bom, mas a autocrítica, ela é sempre muito mais interessante. Para onde eu estou levando os meus filhos? Para onde eu estou me levando em primeiríssimo lugar? Porque faca que não está molada não corta, e ninguém dá o que não tem. Então, pais despreparados, não digo má vontade dos pais, não é maldade, é despreparo. É desinformação, é ignorância mesmo. Às vezes comodismo também, cansaço, enfim. Pode ser. As desculpas serão várias. Mas assim, não é uma maldade, é uma desinformação, mix. Né? Isso. Eles não sabem para onde conduzir. Então, no campo musical, a educação musical, ela vem da exposição. Os pais têm que expor os filhos ao que é bom, ao que tem a qualidade. Aqui eu não falo só de Beethoven, eu falo de tudo que seja musicalmente interessante. Num segundo momento, aí sim, a gente pode pensar se é o caso de esse filho começar a estudar um instrumento musical, a se interessar um pouco mais, nunca pressionando, mas desde cedo expondo. Veja, uma mãe que acabou de ter o filhinho, assim e tal, não vai chegar para o filhinho e falar assim, filhinho, toma aqui, ó, uma colherzinha de terra. Vem cá, olha aqui, filhinho, uma colherzinha aqui de veneno com limão. Nenhum pai em consciência faz isso. Agora, nenhum pai em consciência quer o mal para o seu filho musicalmente. O problema é que os pais não sabem como conduzir. Então, veja, informem-se daquilo que os teus filhos estão ouvindo. Cuidado com essas dancinhas do TikTok. Cuidado, como vi um vídeo, e foi a gota d'água para me mover a abraçar esse trabalho de transformação educacional, porque a minha profissão é palco, piano, tocar, viajar, mas eu também entrei nisso. Quando eu vi uma menina de 11 anos de idade, 12 anos de idade, estava dançando, não quero nem falar o que, nem como, vestida, que também não quero falar nem como, essa menina estava em cima de um carro de som. E o dono desse carro de som foi levado para a delegacia. Uma aberração que estava acontecendo. E a menininha dançando lá, sem saber, é uma inconsciência coletiva, unido à maldade de alguns. Isso. Então, pais, fiquem atentos. Ah, que eu cheguei cansado do trabalho, pai. Tá, vai lá, dá o iPad pro filho. Veja o que teu filho tá vendo no iPad. Ah, a mãe fala assim, eu tenho que acabar de fazer o jantar, vai lá pro teu quarto assistir televisão. Veja o que teu filho tá vendo na televisão. Esses pais aparentemente preocupados e que depois, por comodismo, ou até mesmo por egoísmo, não se preocupam com os filhos, não dão amor aos filhos. O oposto do egoísmo é o amor. Então, você está cansado, você chegou do trabalho, você tem que fazer uma série de atividades do lar, ou o que for. Em primeiro lugar, os filhos. Os filhos é o tesouro de uma família. E a gente vê muita criança estragada hoje. Fruto de pais displicentes. Primeiro a gente tem que largar o celular para depois dar atenção para eles, né? Pois então. Agora, claro, existe só uma última coisa. Existe só uma coisa que nem quero entrar, no caso, até científica. Por exemplo, com 2 anos de idade, a criança está começando a desenvolver o sentido da disciplina. Então, é interessante colocar para essas crianças músicas de forte sentido rítmico. Você pega a Marcha Radetzky de Strauss, você pega a Marcha Militar de Schubert. São músicas maravilhosas. Inclusive, uma grande amiga dizia assim, Álvaro, eu peço para os meus filhos tirarem a mesa depois do almoço, depois do jantar, recolherem os pratos, enfim, para colocar as coisas no lugar.
ao som da Marcha Militar de Schubert. A marcha demora 5 minutos, mais ou menos. Então eles transformaram esse momento em lúdico, em brincadeira. E todos eles conhecem a Marcha Militar de Schubert. Tu já explicaste um pouquinho, né? Por que o lixo sonoro é mais plausível, vicia mais fácil a nós e a uma criança, né? Que o nosso cérebro é mais aderente num primeiro olhar a isso, né? Numa primeira... Por que eles aderem mais fácil a esse lixo sonoro? Natureza humana. O que é mais fácil? Ficar de pé ou sentado? Uhum. O que é mais fácil? Ficar sentado ou deitado? Quer dizer, normalmente, para você ter um crescimento, para você ter uma transformação, você precisa um esforço, uma busca. Né? Uma pessoa que quer, por exemplo, ser médico, tem um preço, tem que ir todos os dias à faculdade, às vezes está sol, está chuva, está com vontade, está sem vontade. Existe um esforço. Uma mãe, uma mulher quer ser mãe, existe um amor, existe uma entrega. A vida não é um dolce far niente, não faço nada, só prazer, só... Não, a vida... E mais do que isso... Isso vale para o físico também, é o para mesmo tudo. Né? Eu quero fisicamente ficar bem, vou para academia, e daí sai com dor, né? O ácido lático aqui no dia seguinte e tal. Assim é a vida. Não existe uma pessoa que se transforma numa ameba, numa lesma, numa minhoca desfibrada. Quer dizer... Até mesmo se você quer fazer uma alavanca numa construção civil, você não coloca um churros na parede. Você tem que colocar o que te dê firmeza. Nenhuma grande né? conquista humana, inclusive as materiais, não é precedida de sofrimento, de esforço, de dor. Né? Não tem filhos, faculdade, conquista financeira, prosperidade, tudo tem acúmulo de sofrimento, de suor, de lágrima. Né? Não tem... Eu diria que de esforço, porque o sofrimento até deixa de ser sofrimento quando por detrás dele existe um sentido. Certo. Eu vejo aquela foto que... Vira uma entrega, né? Aquela foto daquela menina carregando uma criança no ombro dela, pesada, porque o tamanho da criança era praticamente o tamanho da menina, né? E ela estava só dizendo assim a frase, né? Não pesa, é meu irmão. Lindo, lindo, bonito. É isso, né? O Álvaro, nós vamos encaminhando para o final aqui. Ótimo. Eu vou me despedindo. Tem mais alguns minutinhos para nós, né? Eu vou me despedindo dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá. E a gente segue mais um pouquinho aqui no YouTube para seguir te ouvindo. Tem uma cultura, eu vejo no setor público, eu já fui aqui no estado-chefe da Casa Civil, secretário de Comunicação, vivi um pouco também o lado de lá do balcão. Sim. Tem uma cultura que eu chamo, não sei se eu uso a expressão certa, mas uma cultura do gueto, de que a música de qualidade, a educação de qualidade, não pode, aspas, subir o morro porque lá é lugar da cultura do gueto. O gueto trata das coisas do gueto, por exemplo, das músicas do gueto. E eu digo que tem um preconceito nisso, da arte do gueto. Então, a pintura clássica também não sobe o morro, porque lá tem um preconceito nisso, às vezes contra a pobreza, me parece, contra o pobre, imaginando de que ele não possa também ascender e ter acesso a esses bens culturais da civilização humana. Te parece isso? Sim, e aí eu vejo dois fatores. Primeiro, fator histórico. Veja, quando a música... não existia ticket for fun, não existia teatro, não existia bilheteria. Isso são realidades recentes, né, para as apresentações musicais. O que anteriormente acontecia é que as pessoas faziam as apresentações nas casas dela. Então eram músicos, agrupamentos, pequenas orquestras, que precisavam de um lugar para se apresentar. Então, além do espaço para que esse grupo de músicos ficasse, também tinha que ter um segundo espaço para que os convidados ficassem. Ou seja, as apresentações tinham que acontecer numa casa que tivesse um certo tamanho, que pudesse receber todo mundo. Uma casa com essas condições, normalmente, era uma casa de pessoas que tinham um poder econômico um pouco maior. Né? Agora, por conta desse início, as pessoas pensaram que aquela música, aquela comunicação era elitista, que era só para esse grupo privilegiado de pessoas. E não é assim. Hoje você vê, é um problema de origem. Tá? Agora, isso mudou. Você veja assim, eu percebi que como chama? O Rock in Rio. Né? O ingresso é R$625. Pois é. Você vê um show de pagode, né? O Zeca Pagodinho é muito gostoso para você ouvir no seu momento oportuno, né? Não como
como fonte de alimento musical, espiritual, essa conversa toda que nós tivemos. Mas é uma música muito interessante para o seu momento, descontraída, R$480. E as pessoas não chamam o Rock in Rio e nem o samba, o show de pagode, de elitismo, para poucos privilegiados, as pessoas pagam. Então, qual que é o problema? É elitista hoje porque custa caro o ingresso de um concerto, mas os concertos são R$10, um monte de concertos são de graça. Então, isso não... A segunda coisa que eu vejo que fura esse raciocínio é que sensibilidade não está relacionada com classe social. Isso. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? E por outro lado, quer dizer, hoje eu vejo que por uma ideologização, uma coisa um pouco estranha, esquisita, todo mundo formando tribos, e essa tribo não fala com aquela, não entendo isso, né? São algumas as pessoas que querem também se blindar e não querem ter o acesso a essa música verdadeira. E eu digo que muitas vezes o interesse que está por detrás disso é o econômico. Quer dizer, quando eu tenho 4 menininhas que vestem uma saia que parece... Ou político também, às vezes. Mas assim, o político é interessante porque quanto mais emburrecida está um setor da sociedade, maior a possibilidade de manipulação. Então, quanto maior a lavagem cerebral, politicamente falando, mais você manipula. Então, é interessante fazer com que as pessoas não pensem. É interessante fazer com que as pessoas não tenham sentido crítico. Por quê? Porque eu posso, com essa massa de manobra, fazer o que eu quero, politicamente falando. Claro, eu digo isso sobre uma política mal entendida. Políticos que não são políticos. Porque o político realmente teria que ser aquele que... O estadista é o que pensa no bem comum. Então, é um mix, mas a gente tem solução para isso. E a solução é a própria autocrítica e olhar para a própria consciência. Falar, isso está me depravando, e que a política cultural perceba que transformar as pessoas em massa de manobra não é nada nobre, né? E nem elegante. Né? Eu vi tu falando para a Leda Nagel, desculpa que aqui a gente usa o tu, tá? Tá não é desrespeito, não, é costume mesmo da província. Mas tu falaste para ela que a música pode ajudar a melhorar essa desarmonia da sociedade, né? Assim. Tem um elemento de trabalhar a harmonia social também, né? Uma música que seja conflitiva, angustiante, que crie um atrito interno nas pessoas. Porque tem músicas que fazem isso. Elas provocam uma angústia. Né? E aquela batida... Tuts, 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 e aí você vê um grito sem sentido. Tuts, tuts, tuts. Quer dizer, o cérebro, é impossível não ser afetado por esse tipo de coisa, né? E na própria composição musical existe o fator harmonia, quer dizer, você tem que ter uma conjunção harmônica, tem que existir um equilíbrio, algo que te faça bem, algo que fale para o homem. A música clássica, por isso que ela permanece, por isso que ela é clássica, é aquela que fala para o homem, porque enquanto ela não falar para o homem, ela vem, ela explode e ela desaparece. Não é um clássico. Muito bom. Eu não queria deixar tu ir embora antes. Isso daria um outro programa, mas eu queria te ouvir um pouco. Tu deste uma entrevista, uma entrevista muito marcante ali para o Brasil Paralelo, que inclusive segue repercutindo até hoje no YouTube, sobre a questão dos relacionamentos, né? A fugacidade das relações afetivas. E eu queria te ouvir para fechar sobre isso, onde nós estamos perdendo a mão, Álvaro, nas relações afetivas, na construção da vida conjugal, da vida matrimonial e da vida afetiva. Eu queria te ouvir sobre isso. Tá, nossa. Mas eu até comento contigo assim, que me divertiu, porque quando me chamaram, eu estava, enfim, no meu estúdio, me telefonaram, Álvaro, você poderia vir aqui falar sobre a relação, né? A relação... E eu peguei umas partituras de uma sonata de Beethoven, porque eu pensei que era sobre a relação das pessoas com as obras musicais. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo relações humanas. Eu falei, entendi agora. Ou seja, aquilo foi absolutamente falado de coração, sem nenhum tipo de preparo, zero. Foi abrir a alma e dizer o que eu penso, né?
Veja só, tem um jeito de expor muito sistêmico, que talvez venha da física, da matemática, né? Portanto, Sim. muito pedagógico. é verdade, eu não... E aí fica muito bom de compreender. Eu nem tenho consciência disso, mas eu tenho, acho que pode ser o lado matemático, físico meu, que é um pouquinho... No palco eu me solto, é o artista. Mas para as coisas da vida, a gente tem que ter um começo, meio e fim. Né? Eu tenho um arquétipo mental, vamos chamar assim, mas o grande problema é que, veja, a gente tem que entender o que é o homem. A música ela é tão importante para o homem, e é importante, porque o que seria de um filme sem música? Uma festa sem música? Uma vida sem música? A música ela tem o seu papel importante para o homem. Então a gente tem que entender o que é música e entender o que é o homem. E entendendo o que é o homem, a gente entende que o homem é um animal racional, como nós falávamos. Isso é antropologia. No animal, toda a parte instintiva. E a gente tem instinto de procriação, instinto de preservação. Instinto, como um leão, como um gato, como uma barata, assim. Mas a gente não pode ser uma vaca. A gente não pode se comportar como um boi, né? Porque esse é o lado animal. O lado racional é o que nos parametriza. A inteligência e a vontade humana. A inteligência, ela quer a verdade. A inteligência se sente prostituída e agredida quando você fala mentira. Mas é que eu falo... mentir é feio, tem até o dito. A inteligência, ela quer a vontade, a verdade. E a vontade, o que ela quer? A bondade, o bem. E é por isso que a gente tem desejo de querer ser melhor, a gente tem desejos... Quando a gente ajuda alguém na rua ou faz uma ação boa, a gente tem uma alegria maior do que quando a gente come um churrasco. É uma alegria diferente. Bom, entendido isso, existe um terceiro setor. E é aqui que entra a música, que é todo o terreno da afetividade. E por afetividade a gente entende esse bojo de afetos, de paixões, de sentimentos que fazem parte da vida humana. E o incrível é ver quando essa parte afetiva está estragada, quando essa parte afetiva não consegue ver a beleza em algo que é belo, não consegue ver a tristeza em algo que é triste, não consegue ver a alegria em algo que é bom, que é alegre. Quando essa afetividade está estragada, os relacionamentos são profundamente prejudicados. Você vê uma pessoa do teu lado que está com um problema, que está com o olhar mais caído, que está mais em silêncio, e você não capta isso. Porque a antena dos teus afetos, dos teus sentimentos, tá fora de padrão. Né? Então, transferindo isso para a vida de relação, namoro, noivado, casamento, nas amizades, o que for, né? O importante é você ter, através de um alimento sadio, a tua afetividade bem formada. Quando ela não dá margem a todos esses problemas. Eu acho muito difícil, né? Um marido que escuta uma dança pornofônica e que assiste vídeos do TikTok com mulheres seminuas, né, falando o que falam e fazendo o que fazem, né? Assistir com interesse isso, chegar para cá em casa e dizer para a esposa, eu te amo. TikTok até tu tá levando barato nesse caso, né? Porque a pornografia campeia hoje, né, no universo masculino de um jeito ainda não estudado, eu acho, né? É muito com consequências ainda não percebidas. E depois, assim, é muito comum hoje, eu tenho dificuldade realmente de entender, né? Quando as pessoas falam assim, eu lembro de um livro que li, que duas pessoas conversando, né? E uma dizia para a outra, vou me separar, o meu amor acabou, né? Acabou, vou me separar. O problema é que eu tenho 2 filhos, e os meus filhos são minha preocupação, mas o amor acabou. Daí o outro disse assim, mas acabou? Como assim acabou? O meu amor acabou, né? E o outro disse, bom, então se o amor acabou, então ame a sua esposa. Aí o outro disse, mas você não está entendendo, eu estou dizendo que o amor acabou. E o segundo respondeu, maior motivo, se ele acabou, agora chegou o momento do amor. Agora chegou o momento de você falar, eu amor amo. Como escolha, né? Porque o amor... Como decisão, né? Como decisão. O amor é um ato da vontade. A vontade sobre a qual nós falávamos. Eu amo você. Uma mãe que às 3 horas da manhã está deitada e vê a criança toda suja, chorando, dizendo que quer mamar, né? Ela não está sentindo, ai, como é bom. Não, ela quer estar deitada, ela quer dormir, ela não quer ouvir aquele choro. Ali é um ato de amor. Eu amo, é um ato da vontade. Eu cuido de você. Que é o contrário do egoísmo que tu disseste. E é por isso que as paixões são muito importantes nesse aspecto todo. E a música ajuda enormemente nisso. Mesmo sem saber.
Obrigado pela aula. Não, obrigado por ter vindo a Porto Alegre. Não, hoje vamos ver. Que os gaúchos tenham te tratado bem aí. Me trataram muito bem, muito feliz de tudo que aconteceu aqui, de estar aqui, inclusive, coisa né? Boa. Batendo esse papo sobre um assunto tão pesado, né? Isso, mas Perdão pela minha objetividade. Capaz, é libertador também, é assim que tem que ser, né? Assunto bom é quando é duro, como substantivo, tu disseste, Exato. Né? A gente vive muito a era dos adjetivos, né? Obrigado mesmo. Obrigado ao Edivan, o Maicon, a nossa equipe técnica, a produção da Cassiane Osório e do João Vargas. Além de rodar na Rádio Bandeirantes, o nosso programa também estará nas redes sociais. É só procurar pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.